Olá, bom dia, bom, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Borges e eu montei essa apresentação hoje para mostrar um pouco para vocês esse pipeline que estou chamando de PyMetaflow para tratar dados de RMN para fins de estudo de metabolômica e comparação, na verdade. Eu tenho uma versão dele para cromatogramas de UV também, na verdade ele serviria para qualquer conjunto de vetores, certo? Nesse caso eu estou encarando espectros de RMN como vetores, certo? E aí a gente trata com as especificações que a gente precisa para deixar tudo certinho para poder aplicar a estatística multivariada. Bom, então o objetivo desse pipeline é transformar os dados de RMN em informações úteis sobre sua composição, né, a composição das amostras e a variação biológica da própria composição, certo? Então, isso deve ser encarado como um fluxo de trabalho completo para análise e comparação de dados de RMN. E eu parto do princípio de que ainda é necessário você processar os dados de RMN, por exemplo, usando o M9, né? Aqui no Brasil a gente sabe que é muito comum a gente usar o M9, e então eu decidi partir desse princípio. Tá? Dentre as funcionalidades principais, a gente tem uma etapa de importação e pós-processamento dos dados, né? Há quem chamaria isso de pré-processamento, mas eu vou chamar de pós-processamento porque a gente precisa de fato processar os dados no RMN. Certo? Então a gente coleta e desenha os espectros, a gente filtra intervalos de deslocamento químico para remover, eliminar, né, regiões de ruído ou regiões indesejadas qualquer, como o sinal de solvente ou do próprio DSS. Tá? Ele permite que a gente exclua amostras específicas sem ter que apagar o dado bruto, porque nunca é bom apagar o dado bruto, é melhor retirá-las via processamento. E a gente tem a etapa de transformação matemática, normalização e escalonamento previamente ao tratamento estatístico de fato. Tá? Como análise de dados, a gente dá suporte para análise multivariada, como PCA, PLS e alguns outros que a gente está sempre tentando adicionar. E ferramentas como fusão de dados, usando o DAF Discovery. Se vocês não conhecem, eu vou colocar a referência mais tarde. Para permitir integrar os dados de diferentes fontes de informação. Por exemplo, eu trabalho com produtos naturais, então para mim é muito interessante eu cruzar dado de atividade biológica com o próprio perfil químico. Para o pessoal de metabolômica, talvez seja mais importante cruzar dado de resposta fenotípica com o próprio espectro de RMN, no caso. Bom, e a gente tem a geração de gráficos e visualização de dados para facilitar essa interpretação dos resultados. Bom, daí então como pré-requisito, vamos listar aqui. Os dados precisam estar processados num programa que é dedicado a processamento. Aqui eu exemplifico o MNOVA da Mestre Lab Research. Aquela rotina de sempre, né? Processamento via transformado de Fourier, correção de fase, referenciamento com sinal de solvente ou de referência como DSS ou TMS e correção de linha de base, se for desejado. Okay? Depois os dados precisam ser sobrepostos e exportados. Na hora de exportar, a gente opta por essa opção NMR CSV File, certo? Que aí a gente salva um arquivo CSV que vai ter uma coluna com eixo em ppm, que é o deslocamento químico, e as outras colunas vão ser referentes a cada file name que foi sobreposto, certo? O outro requisito que a gente tem é que seja instalado, e aí eu sugiro essa versão do Python aí, 3.11.6, vocês podem pegar nesse link. Bom, essas duas figuras só mostram a ferramenta de sobreposição, Superimpose, das páginas, né, do MNOVA, e o Save As, optando pela opção NMR CSV File. Bom, é importante que os dados estejam sempre organizados, certo? Então, uma vez que você instala o Python,
você pode ir lá no GitHub e baixar o programa que está nesse link aqui, GitHub, Ricardo M. Borges, PyMetaflow, _NMR. Tá? E aí você organiza isso dessa forma, você extrai faz o download do zip, extrai e organiza na sua pasta de preferência, sendo que você vai ter o Data Processing NMR Py na pasta onde você está salvando o programa, um README file, os requirements, que é um arquivo de texto, e o run batch, que é um arquivo de instalação, certo? E aí, cada projeto que for ser aplicado nesse tipo de programa, entra como uma pasta diferente, como um folder diferente, tá? Eu estou exemplificando aqui como essa pasta Project Folder. E aí você vai copiar o arquivo a PyMetaflow IPYNB, que é o arquivo IPython Notebook, para cada projeto, certo? Isso evita confusão. Você vai ter uma tabela de metadata, que você vai ter o que você quer, o que cada amostra é, vai ter o NMR file name, vai ter, sei lá, phenotypic file name, algum comentário, qualquer coisa que o valha, e isso deve ser sempre feito para todos os estudos, claro. Bom, então o metadata você pode adicionar lá, nome de espécie, tipo de amostra, esse tipo de coisa. E o próprio nmr.csv file, que é o arquivo que foi exportado do MNOVA, certo? Bom, aqui então está a página do PyMetaflow _NMR no GitHub. É só ir lá no GitHub, procurar pelo meu nome, achar esse programa, provavelmente pelo Google dá para achar também. E aí seleciona essa caixa de rolagem chamada, essa verde, né, chamada Code, e vai lá e download zip. Tem como baixar também o arquivo do GitHub Desktop, mas aí é para quem quer programar também e quem quer contribuir para o projeto. Não é o caso da grande maioria. Então eu indico que faça o download zip e aí você extrai da forma que eu falei no slide passado. Bom, então o pipeline se inicia dessa forma, você importa o arquivo CSV que foi exportado pelo MNOVA, você pode aplicar uns filtros de deslocamento químico ou filtros de amostras mesmo, para você excluir algumas colunas ou algumas regiões do espectro que não te interessem. Por exemplo, a região dos solventes ou da água ou do próprio DSS. Ok? Eu nem faria excluiria o do DSS agora para a gente poder fazer a referência e conferir a referência depois. Mas enfim, a possibilidade de excluir amostras é interessante, porque você não deve nunca apagar o dado bruto de amostra, mesmo sendo brancos ou mesmo sendo padrões ou interferentes do seu estudo. É melhor você fazer isso via o seu processamento, para deixar claro que foi feito, ok? Para documentação. Bom, então esse é um exemplo de uma figura, como ela salva. Então cada projeto vão ser criadas para cada projeto duas pastas, uma pasta de data, que a gente vai adicionar algumas informações de dados mesmo, e outra pasta de images, onde a gente salva todas as imagens produzidas, e quando é espectro, eu procurei salvá-las em formato HTML, para você poder abrir no seu navegador e fazer expansões, ou verificar amostras, ou verificar deslocamento químico com a devida qualidade. Ok? E aí depois de manipulada a imagem, você pode fazer o download dela, baixar e salvar ela como PNG, por exemplo, né? Que são imagens então de alta qualidade. Bom, um passo importante que pode até ser feito no MNOVA, mas eu prefiro fazer tanto lá quanto no pós-processamento, né? Que é a referência dos dados. Ou seja, dizer que o zero está na posição zero, né? Digamos que a gente tem um estudo feito com diversas amostras em D2O e a gente tem o padrão de DMS, que é o DSS, que é a referência para o deslocamento químico, certo? E a gente precisa que todos os sinais estejam devidamente, todos os espectros estejam devidamente referenciados. Para a etapa de alinhamento, que é a etapa mais custosa de fato,
se comporte de forma mais vantajosa. Então o objetivo aqui é corrigir variações no deslocamento químico entre as execuções das análises, certo? Eu trago aqui um snapshot do código onde eu faço isso, mas isso não precisa ser investigado nesse momento, porque a princípio já está tudo escrito, os códigos estão todos escritos. Bom, a etapa de alinhamento é uma etapa que é a mais custosa, né? A gente sabe que por mais que o pH de todas as amostras estejam corretamente definidos e as amostras são todas iguais, o mesmo tipo de matriz, né? Pequenas variações em concentração de alguns componentes pode levar a algum deslocamento dos sinais em deslocamento químico, né? Pode levar a algum shift, certo? A gente sabe que isso acontece, é comum e precisa ser corrigido, principalmente se a gente for trabalhar em full resolution. Uma coisa que eu preciso lembrar é que esse procedimento não foi feito para fazer binning, certo? Eu posso até adaptar ele para isso, mas eu gosto mais de trabalhar com RMN com full resolution, uma vez que eu consigo alinhar bem os dados, certo? Que aí a resposta da minha multivariada, do meu tratamento multivariado em forma de espectro é muito mais elucidativa, certo? Então a gente está trabalhando com full resolution, onde cada variável é um ponto detectado no deslocamento químico. Fica um pouco mais pesado, eu sei, mas é muito melhor, certo? Então os métodos que eu descrevi aqui nesse pipeline para a gente usar é ICOShift, Raft e Paft, tá? Eles estão disponibilizados como funções e aí você tem uma outra cadeia de código que você escolhe qual função usar. Mas a gente sempre corre as três e cria uma figura que é uma figura comparativa, também salva em HTML, permitindo você dar zoom e explorar todas as regiões, que é essa figura mais à direita com os 4 espectros. Esses seriam o espectro original, que é o superior, e aí o de baixo o ICOShift, o Paft e o Raft, para a gente dar zoom. As figuras vão obedecer o zoom de todo mundo e a gente vai observar qual método de alinhamento se comportou melhor para alinhar a grande maioria dos picos. Bom, então aqui eu trago um resumo de cada um desses métodos de alinhamento. A gente tem que o ICOShift, que é o Interval Correlation Optimized Shifting, ele é mais aplicado para alinhamentos por correlação cruzada, em janela, né, em intervalos. É um método que é simples, rápido e bom para espectros com regiões bem definidas, ou seja, espectros mais simples vão se comportar melhor, devem se comportar melhor por ICOShift. Na verdade, cada caso é um caso, tá? Pode não funcionar para espectro com sinais muito sobrepostos. O Paft e o Raft são métodos mais robustos para espectros mais complexos, né? com, com alto grau de ruído e talvez sobreposição. São computacionalmente mais pesados também, tá? Enfim, o Raft trata-se do Recursive Alignment by Fast Fourier Transform e o Paft by Piecewise Alignment by Fast Fourier Transform. Bom, para as etapas de transformação, normalização e escalonamento, a gente tem aí uns métodos de transformação que foram, eu não fiz um slide para métodos de transformação, mas tudo bem, são coisas normais como logaritmo, exponencial, tá? E, bom, para normalização eu habilitei um método chamado Z-score, PQN e com base em controles, tá? E alguns com base em controles. O Z-score subtrai a média e divide pelo desvio padrão, normal. A PQN, que é o Probabilistic Quotient Analysis, a Normalization, ele ajusta cada amostra para um fator escalar baseado no seu perfil típico, né, que seria a mediana do quociente em relação à amostra de referência. A normalização por controle seria usar uma ou alguma ou outra amostra como padrão de referência. Nesse caso a gente escolheria o QC pool, né? E aí ajusta todas as amostras em relação a elas. Esse é mais fácil de ser interpretado, né?
Minimum Maximum Scaling, coloca todos os valores em uma escala entre 0 e 1, que é o mais intuitivo, né, em termos de normalização. Bom, então em escalonamento, a gente vai ajustar a escala, né, que seria a amplitude dos dados, para evitar que variáveis com valores muito maiores dominem a análise, né? Ou seja, o escalonamento trata então do tamanho do número e não da sua distribuição de fato. Okay? Então a gente usa até métodos como a mean centering, que subtrai a média de cada variável, né, por coluna. A autoscaling, que seria equivalente ao z-score, que subtrai a média e divide pelo desvio padrão de cada variável, né? A Pareto Scaling, que subtrai a média e divide pela raiz quadrada do desvio padrão. A Range e Log Scaling, certo? A Ranging seria aquele de 0 a 1, né? Que é mais intuitivo, certo? Bom, não vou especificar cada problema porque isso não vem ao caso nesse momento. Bom, e aí após cada etapa de transformação, né, ou a própria transformação matemática, ou normalização, escalonamento, a gente tem aí uma figura sendo criada para mostrar então a distribuição dos dados, né? Bom, não custa dizer que o que a gente quer observar é a distribuição normal dos dados, já que a gente está falando no fundo de normalização, certo? Isso é mais ou menos equivalente ao que o Metaboanalyst faz. Bom, daí falando no Metaboanalyst, a gente montou então a estrutura para exportar o dado que foi processado, né, e alinhado e normalizado. A gente criou uma função para exportar os dados na mesma formatação que o Metaboanalyst usa. Então você pode querer ou não fazer a parte de processamento de análise estatística aqui, né, usando o PyMetaflow, ou não, você pode também ir para o Metaboanalyst. Uma boa notícia aqui é que o alinhamento que a gente consegue fazer nessa plataforma, né, usando aquelas funções que eu mostrei, é um alinhamento que funciona melhor do que o alinhamento oferecido hoje pelo M9. Então tá aqui, você cria a tabela e você pode usar ela no Metaboanalyst. Eu disponibilizo isso, a função está lá disponível no programa e você pode usar ela antes ou depois de qualquer etapa, certo? Até para rever as coisas, se achar necessário, claro. Eu não acho necessário porque eu já validei isso comparando com o Metaboanalyst, o resultado dos PCA e PLS são praticamente os mesmos. Bom, uma etapa importante é a visualização dos dados do QCPool, tá? Então a gente montou um códigozinho para a gente selecionar tudo que é pool, certo? E essa descrição vai estar lá no metadata. Então a gente tem no metadata uma coluna chamada attribute underline group, certo? Que vai ter lá a descrição do que é pool, né? Total pool no caso. E aí a gente vai dizer que esse é o pool e eu quero ver os dados dele. Nesse caso, eu selecionei alguns intervalos aqui nessa figura à esquerda abaixo. Eu seleciono alguns intervalos, alguns picos, para verificar como que esses picos têm a sua área sobre a curva distribuída em volta de um desvio padrão, certo? E a gente observa aqui esse desvio padrão de 0,01. Então, nesse estudo, que é um estudo modelo, né, que eu baixei, na verdade, do Metabolomics Workbench, para poder fazer um benchmarking desse programa. E a gente plota aqui a distribuição dessas áreas, né, para cada um dos picos selecionados. Você pode fazer isso com qualquer pico, pode fazer isso com o espectro inteiro, se quiser, ou uma região inteira, né, só para observar a distribuição disso. E isso nos mostra que as amostras de pool, né, que seriam um controle de qualidade, elas estariam então com uma variância pequena. É isso que a gente quer ver no final das contas, ok? A partir disso, então, você pode até excluir as amostras QCPool do seu processamento para trabalhar só com as amostras que são amostras reais.
Bom, então a partir do momento que você já alinhou os dados, já retirou as regiões que não te interessam, já alinhou os dados, já fez a normalização, já fez o escalonamento, já fez a verificação de amostras de controle de qualidade, está tudo certo, você exclui as amostras de controle de qualidade e aí você tem só as suas amostras de amostras reais do estudo, certo? O seu metadata diz qual é a classificação de cada uma das amostras e isso nos permite caminhar para frente com a parte de estatística multivariada. Então a gente faz um cálculo de PCA, certo? E a gente produz os gráficos de score plot e de loading plot referente a esse cálculo de PCA. Bom, a gente pode fazer a coloração das amostras no score plot em referência ao grupo, lembrando que o PCA não é supervisionado, então essa coloração não afeta o cálculo de fato, certo? Ela só afeta a imagem, a produção da imagem, não o cálculo do PCA. O mesmo então é feito para o cálculo de PLSDA, sendo que nesse caso a coluna de agrupamentos, né, de classificação, ela é usada no cálculo, como a gente sabe que o PLS é um método supervisionado, certo? E aí a gente produz o score plot, o loading plot para cada um dos PCs e um gráfico de validação considerando Q ao quadrado e R ao quadrado, certo? Que vai nos dar a informação de validação do PLS que a gente precisa observar. De novo, todas essas figuras, tanto do PCA quanto do PLS, são salvas como HTML, né? Para você poder manipular melhor as figuras e salvar elas em alta qualidade. Bom, uma função que eu gosto bastante de trabalhar quando estou tratando de RMN, certo? É essa função de STOCS, que é a Statistical Total Correlation Spectroscopy, certo? É uma função que explora a correlação e covariância entre as variáveis, nesse caso, entre cada ponto do espectro em deslocamento químico, certo? E nos dá uma figura de resposta que é o próprio espectro, só que com a intensidade modulada pela covariância e a coloração dos sinais modulados pela correlação, certo? Isso ajuda muito na parte de identificação das substâncias, logo que se cada substância pode apresentar diversos sinais no RMN, esses sinais precisam estar covariando com alta, ou covariando positivamente, com alta correlação entre eles, certo? Isso ajuda muito então na etapa de identificação de substâncias. Bom, outra aplicação extra que a gente colocou dentro desse mesmo pipeline foi a possibilidade de a gente ampliar o escopo desse cálculo de correlação, adicionando, no caso de produtos naturais, resultados de atividade biológica. No caso de estudos de metabolômica, você pode colocar dados de fenótipos. O importante é que sejam dados absolutos e não dados categóricos, né, de presença e ausência, certo? E aí a gente consegue calcular a correlação desse vetor de atividade com as variáveis dos espectros. Por isso é muito importante que a gente tenha o metadata certinho. No caso, a gente precisa, para aplicar isso, a gente precisa que o metadata tenha o NMR file name e o bioactive file name, tá? Porque aí a gente vai pescar no dado de atividade quais são as amostras que devem ser encaradas como as mesmas amostras para a gente poder concatenar os dados e calcular o STOCS futuramente. Eu montei essa tabela aqui, que é na verdade tipo de mentirinha, né? Um mock data, só para testar a aplicação do STOCS. Nesse caso, isso faz parte do nosso projeto Depth Discovery, que a gente faz essa Data Fusion, né, que a gente chama. Isso é bastante interessante. Bom, pode ser útil para o pessoal de metabolômica, pode não ser útil. Para o pessoal de produtos naturais, a gente usa pouco o RMN para fazer estudos desse tipo, mas a possibilidade existe.
Bom, preciso dizer também que com o Daft Discovery a gente pode estender essa correlação, né, não só para dados de RMN e dados de atividade ou de fenotipagem, mas também integrar dados de LC, como LC-UV ou mesmo LC massas, né? O que então se transforma num ganho imenso para a parte de elucidação estrutural. Imagina que você tem o mesmo conjunto de amostras, né? Você tem o seu sample set, você faz uma alíquota para massas e uma alíquota para RMN, e aí você consegue cruzar os dados selecionando qual é o sinal do massas que tem alta correlação com determinados sinais do RMN, né? Você não só aumenta a abrangência de detecção, já que você está utilizando duas técnicas, como você confere via RMN, gerando maior confiança na anotação, tudo aquilo que foi anotado por massas. E a gente sabe que massas tem uma biblioteca de dados muito maior do que IRMN, certo? Então isso também ajuda a criar confiança na etapa de identificação de substâncias, que é o bottleneck mais pesado de metabolômica, na verdade, né? Você não adianta você apontar que dois grupos são diferentes sem apontar o que diferencia os dois grupos. E novamente a possibilidade de se exportar os dados no formato MetaboAnalyst, até porque é um formato útil, ok? Mas caso você queira aplicar em outras funções que o MetaboAnalyst te oferece que não tem aqui nesse pipeline. Bom, o objetivo do pipeline não é exatamente substituir o MetaboAnalyst, mas trazer isso para uma realidade mais próxima, né, do usuário que é um pesquisador mais de wet lab, né? Fazer alguma coisa mais próxima do dry lab, que é a parte de computação. Bom, então essa é a pasta que eu tenho. Eu baixei aqui o meu PyMetaflow Animar, exportei para essa pasta aqui, então a gente pode ver. Aqui tem mais coisa porque eu trabalhei nisso, né? Então vão ter mais coisa do que necessário aqui. Mas tá aqui o meu Data Processing underline Animar, o Run e o Requirement, tá? Isso eu vou abrir para mostrar para vocês. É só um arquivo de processamento, tá? De instalação. Ele roda toda a instalação que tiver descrita aqui no Requirements, né? Que são essas bibliotecas do Python. Depois ele instala o Jupyter Notebook. Uma vez que tudo tiver instalado, você basta clicar no Run e ele vai rodar o programa. Tá aqui. Ele vai rodar o programa e vai verificar se está tudo instalado. Estando tudo instalado, ele abre o Jupyter Notebook, ok? Sem precisar instalar de novo, certo? Então eu tenho lá meus dados. Esse daqui é o dado que eu trouxe, que eu importei do Metabolomics Workbench, certo? Que é ST000411, que é esse daqui. Cadê? Smoking and Urinary Metabolomics. Tá, vamos abrir ele aqui. Tá aqui o estudo. Eu não botei todas as amostras porque não valia a pena, tá? Mas isso é um dataset de benchmarking que, bom, separa bem, são amostras boas de se analisar com espectros de qualidade, ok? Bom, vou deixar isso aberto aqui no canto e vamos embora para o que nos interessa. Bom, eu abro aqui, como eu disse, cada projeto tem uma pasta, certo? Dentro de cada pasta, a gente vai ter o metadata, vai ter o arquivo CSV exportado pelo MNOVA e, no caso aqui, eu tenho o meu arquivo MNOVA também. Vocês podem ver por aqui, que é esse. Eu não vou mostrar porque eu estou compartilhando só a segunda tela e o MNOVA não funciona bem com a segunda tela. Bom, então, esse daqui é o meu IPython Notebook, tá? Eu abro e
Vamos esperar um pouquinho, ele vai rodar, beleza? Eu tenho aqui um texto de introdução, depois começam os códigos e cada código tem um textinho de introdução em cima, mostrando o que que vai ser feito, o que está sendo feito, certo? Aqui eu tenho a importação das minhas bibliotecas e o Python, no Python você precisa fazer isso, ok? Inclusive a biblioteca de funções que eu montei aqui, que é aquele Data Processing, a NMR, que eu importo ele como DP, tá? Então sempre que eu usar uma função que está nesse conjunto de funções aqui, nessa biblioteca de funções, eu coloco dp ponto o nome da função, certo? Dou Ctrl Enter, ele aparece esse asterisco aqui para dizer que rodou. Às vezes demora um pouco, às vezes vai mais rápido do que isso, né? Não é para estar demorando tanto assim, não. Bom, foi. Aqui eu defino o meu caminho, como cada projeto vai ter um arquivo de notebook. Bom, ele lê onde o arquivo notebook está, então você não precisa, né, dizer qual o arquivo que está, certo? Você precisa dizer sim o nome do arquivo CSV onde está os dados de RMN. E aí você tem aqui a definição de quantos pontos você tem e quantas amostras. Então você tem a 65.500 variáveis em 26 amostras. Na verdade, 25 amostras, porque a primeira coluna é o eixo, que é Chemical Shift, tá? Você lê o metadata, e aí você tem o metadata lá, a gente pode mostrar o metadata aqui, display, metadata. E está aqui o metadata, que é a sua tabelinha CSV que você importou lá, beleza? Isso não vem ao caso deixar aqui. Bom, então a primeira coisa que a gente faz é ver os dados. A gente roda essa função create NMR plot e vai estar lá os dados. Eu posso deixar isso aberto aqui no canto para facilitar a nossa vida. Já é criada aqui a nova pasta images e a gente tem o dado aqui, é, a imagem sendo produzida, certo? Como eu falei, eu tanto salvar essas imagens como HTML para você poder vir aqui e dar o seu zoom, né? Você pode verificar os picos bem de perto, certo? Você pode adicionar dado ou tirar, vamos dizer que eu estou tirando alguns aqui que não me interessam, né? Na verdade, nesse caso, todos interessam, mas enfim, você pode fazer isso. Você pode clicar aqui nessa câmerazinha e fazer download da imagem. Aí vai vir a imagem como tá. Vamos fazer essa só para ver. E tá aqui a imagem, veio para cá, ela é salva aqui. Opa, bom, ela não está indo para lá para mostrar direito, né? Porque ela está muito grande. Mas esse é mais o problema da minha configuração aqui do que do programa. Bom, eu não consigo mostrar, mas a imagem é salva aqui, como vocês podem ver. Bom, vamos caminhar. Eu faço esse plot aqui que simplesmente todo mundo overlaid, tá? Depois eu posso definir o starting limit e o end limit, que é aquela coisa de retirar os cantos dos espectros, porque não interessa a gente ficar vendo o canto do espectro, certo? E eu salvo isso daqui também como a imagem aqui, filtered, tá? Que vai abrir. E aí eu estou agora limitado entre menos 0,5 até 10 ppm. Depois eu redefino regiões que eu quero tirar. Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ver que essa região aqui não importa, certo? Porque é a água do solvente. E algumas outras regiões também talvez não importem. Bom, o que que eu defini como não importante? Essa região aqui da água e mais uma outra região adiante, entre 5,5 e 60. Essa região aqui, desse pico alargado, que não nos interessa trabalhar com ele, tá? Então, eu Ctrl Enter, ou eu posso também apertar esse Run aqui. Vamos apertar esse Run, fica mais fácil. E ele me dá um texto aqui dizendo que as regiões entre esses
de locamento químicos foram removidas, tá? É, e também posso remover algumas amostras. Aqui eu não vou remover nenhuma, mas esse daqui é um exemplo do que eu estou removendo. Bom, só para deixar isso claro, deixa eu mostrar aqui quais são os nomes. Eu boto o nome da data frame e columns. Ele vai me mostrar todos os data frames. Seria colocar um título desse aqui, certo? E aí eu removo essa amostra. Aí eu posso colocar vírgula, outro texto, né? Eu posso fazer a remoção de vários dessa forma, né? Um, bom, vamos dizer, chamar esse de um, esse de dois, e assim por diante, ok? Não convém deixar isso aqui, vamos tirar. Bom, referenciamento e alignment. Aqui eu estou referenciando, por isso que eu não tirei daqui, né, dos limites, eu não tirei o sinal do DSS, então eu vou tirar ele aqui, certo? Eu vou referenciar aqui. O que que eu estou dizendo? Que o sinal em zero, qualquer sinal que esteja próximo de zero, nessa região aqui, menos 0,2 até 0,2, ele deve ser posto em zero, certo? Então, essa função aqui vai detectar qualquer sinal que esteja nessa região e vai modificar, fazer um shift de todo o espectro para zero. E depois a gente salva isso como outra imagem, que é essa daqui referenciada, já com as regiões retiradas. Vamos dar uma olhada nela. Tá aí. Bom, note então que eu tirei essas regiões aqui, primeiro, né? Substituí elas por zero, porque elas não me interessam. Então, elas não vão criar variância, não vão criar correlação, certo? Elas só vão correlacionar com elas mesmas, porque elas são zero. Ah, eu posso vir aqui, ver o Outscale de novo, e aí eu verifico o sinal do DMSS para ver que eles estão, então, todos muito bem alinhados em zero, certo? É isso que eu quero fazer quando eu estou fazendo o referenciamento. Dá para fazer isso lá no M-Nova? Dá para fazer no M-Nova, mas aí é uma questão de resolução digital, que às vezes você perde, e aí tem um que está um pouco mais shifted, né? Nesse caso aqui, a gente garante isso com fineza, né? E repetir isso não teria problema nenhum também, certo? Então, essa etapa aqui já está feita. Beleza? Ele me diz até quanto que foi o offset, no caso, foi um offset de zero. Beleza? E aí, aqui, eu, então, removo o DSS usando aquela mesma função Filter Chemical Shift, tá? Que aí eu vou ter, então, um espectro já começando em 0,5 e terminando em 10, tá? Faço um alinhamento, o IcoShift. Ele demora um tempinho. Posso já caminhar para fazer, para mandar fazer. Opa, para mandar fazer tá aqui, para mandar fazer o raft e depois o paft. Cada um deles eu salvo como uma figura, tá? E aí depois eu faço a minha comparação dos alinhamentos. Essa função aqui vai me dar então um multiplot, que é a função que vai produzir aquela imagem com os quatro espectros para eu comparar. Eu posso abrir cada um deles, né? Mas aí trabalhar com cada um deles em separado não é tão bom assim. Então, eu dou a oportunidade de você mexer com cada um deles em separados ou a oportunidade de trabalhar com eles todos juntos, tá? Bom, vamos esperar um momento aí para isso fazer o alinhamento, porque o alinhamento, principalmente pelo IcoShift, ele é mais custoso, né? Ele já fez aqui o IcoShift. Espera um pouco. Pafik e Raft. Já fez o Raft. Vai fazer o Paft. Fez o Paft, está salvo aqui. E vai fazer a outra figura de multiplot. Aqui. Bom, vamos abrir essa para ser mais rápido. Então eu tenho ali o meu dado original, certo? O meu dado original, o dado cortado, né, e alinhado pelo IcoShift.
pelo PAFT e pelo RAFT, certo? Eu posso vir aqui e verificar, dar zoom neles, né, e verificar como é que está o alinhamento desses specs. Esses specs são muito bons, eles precisam de pouco alinhamento, tá? Mas não custa a gente verificar qual que é o melhor, certo? Ele me dá o. Eu consigo fazer esse comportamento de alinhar através do deslocamento químico, mas pelo eixo de intensidade isso é mais complicado, tá? Então eu não vou correr por todos os pedaços, tá? Mas você pode ver aqui, ó, nesse caso aqui que está desalinhado, aqui eu tenho um alinhamento um pouco melhor, aqui eu tenho um alinhamento um pouco melhor também, e aqui um pouco pior. Então o Raft não foi muito bom para essa região, o EcoShift e o PAFT foram melhores para essa região. E aí eu posso ir caminhando para ver quais são as outras opções, né? O que que funcionou de melhor por aqui? Ó, esse alinhamento aqui está muito bom, né? Concorda? Esse aqui já não está tão bom. Então, o PAF, aparentemente, nesse caso, é o melhor caso. Ver esse desalinhamento aqui desses sinais, esse desalinhamento desses sinais. No PAF está aqui muito bem alinhado. No RAFT, nem tanto. Bom, então eu vou optar pelo PAFT. Seguindo em frente. Isso tem que ser feito com muito cuidado, tá? Eu já olhei esse espectro aqui algumas vezes. E aí, quando a gente escolhe qual é o método de alinhamento, né? Tá aqui cada um deles que foram usados, ou nenhum, você pode escolher por nenhum também. E eu vou, na verdade, escolher pelo PAFT. Bom, como eu mencionei, a gente pode então exportar para o formato do Metabolist. Eu faço isso aqui, né? Correndo essa função, Ctrl Enter ou apertando o Run, ok? Deixa eu tirar isso daqui. E ele cria essa pasta chamada Data e tá lá o meu Metabolist Aligned, certo? Esse já é útil porque você pode usar esse direto no Metabolist ou você pode caminhar dentro desse pipeline do PyMeta Flow, certo? Mas, de fato, o nosso método de alinhamento ele é melhor do que o método de alinhamento proposto pelo MNOVA, certo? Nessa etapa, então, o seguinte, a gente faz a verificação do controle de qualidade, né? Eu, pelo metadata, deixa eu mostrar o metadata de novo. Esse filtro é porque eu teria tirado alguma amostra, tá? Eu posso mostrar o original também. Bom, o metadata ele vai ter aqui no Attribute Group, ele vai ter Non-Smoker, Smoker e Total Pool. Esse Total Pool é a amostra QC Pool, certo? Eu posso tirar isso daqui porque isso não vem ao caso agora, mas eu só preciso que vocês saibam que o Total Pool, o nome dele está ali embaixo por causa que isso a, é a classificação das amostras de QC Pool, certo? Então, tá aqui, Total Pool, a gente seleciona tudo que é QC Pool e diz para ele, ó, é, eu quero dar uma olhada nesses espectros aqui e só eles, tá? Vou lá em imagem que foi produzida, então, uma figura QC Spectra, que é os meus dados de controle de qualidade, eles devem estar todos muito iguaizinhos, certo? Isso é um tipo de verificação, se está tudo bem, tá? E esse daqui seria outro, que eu seleciono regiões de picos específicos, que me interessam, claro, e eu verifico qual é a distribuição deles em torno de determinado desvio padrão, tá? Um desvio padrão de 0,01 é um dado muito bom, na verdade. Eu faço isso. Eu tenho essa figura para cada uma das regiões que eu criar aqui, ok? Bom, esse já está corrido aqui, mas eu posso tirar ele daqui. Essa é a função Stochasy. A função Stochasy, ela faz aquele cálculo de correlação entre um sinal, um deslocamento químico, uma variável, né, no caso, é, para todas as outras variáveis, certo? Então a gente chama essa variável aqui de driver ou target, e isso é selecionado em ppm, né, que é o valor do deslocamento químico. Então você pode vir aqui
e observar o valor do ppm aqui. Esse daqui é 7.128.941, né? Eu nem preciso dessa resolução toda, obviamente, tá? Então, eu vou ver, né, quem que esse sinal aqui em 4.62 ele está correlacionado com, né? Nesse caso, a figura não está ainda em alta resolução, em HTML, porque eu estou tendo problemas com essa codificação. Mas eu observo aqui que esse sinal em 4.62, que é esse daqui, provavelmente é de glicose, né? A gente sabe que é. E aí a gente extrai aqui o sinal da glicose, não é só glicose alfa, é glicose alfa e beta junto, porque a gente conhece o comportamento da glicose ah, dos cetais em água, certo? Que ele vai tendo essa transformação de alfa e beta constantemente. Bom, isso é só um warning, isso não é um erro, tá? Bom, e eu tenho aqui uma modificação da própria função Stochs que me permite fazer um cálculo com diferentes modos de correlação. No caso aqui, eu estou escolhendo um modo linear, mas eu posso, que é a função Stokes original, tá? Mas eu posso usar esses tipos de modelos para o cálculo de correlação também, ok? Se não vier um caso no momento, porque isso é uma coisa mais específica, mas tudo bem. Ah, e a figura do Toxi, ela é salva como PDF. Então, cadê? Né? Bom, deveria abrir aqui o Toxi. Não abriu direito, mas é mais ou menos isso daqui, ok? Aí isso pode ser usado nas apresentações e tudo mais. Ela tem uma resolução boa, mas poderia ser melhor e eu estou trabalhando nisso. Bom, ah, bom, então nesse momento eu removo as amostras de controle de qualidade porque elas já não me interessam mais, ok? Eu já verifiquei que o controle de qualidade tá satisfatório, ok? Então eu trabalho só com as amostras do estudo, que é non-smoker contra smoker, tá? Isso é o que está escrito da forma que está escrito no metadata, ok? Eu já mostrei para vocês. Parte de transformação, eu posso fazer log transformation, a square root transformation, que é a raiz quadrada, e cube root, que é a raiz cúbica, né? Eu posso calcular todas elas e depois observar qual que é a que eu escolho entre elas, né? No caso, eu escolhi none, porque não me interessa para esse estudo trabalhar com nenhum dado de transformação, tá? Mas, de qualquer forma, isso é salvo e produzido lá. ah, Essa imagem como imagem aqui. Vai ser produzido, só esperar um instante. Isso para ver tudo. A gente vai acumulando imagens aqui na pasta Images, certo? Bom, demorou um pouco mais do que necessário, mas está aqui. A gente vê a distribuição before a transformation e after transformation, tá? Usando none, none tá bom o suficiente, tá? Então não vou usar nenhuma técnica de transformação. Vamos para a parte de normalização. Z-score, PQN, Standard Deviation e Median Normalized, tá? A gente vai para o caso de todos, está normalizado, depois a gente escolhe um. Eu decidi excluir a parte de Control Normalization porque eu já excluí os controles de qualidade, tá? Mas eu poderia incluir eles aqui. É, no caso, eu escolhi o PQN e vamos ver como é que fica a imagem que ele vai salvar aqui. Eu posso sempre ir salvando o meu notebook, tá? Que aí ele salva com as imagens que foram produzidas. Uma coisa que a gente tem que manter em mente é que cada vez que você salva com uma imagem a mais,
tamanho mesmo do arquivo, ele fica maior. Deixa eu passar isso para cá. O tamanho dele vai aumentando, ele já está em 600 kbytes. Tá. E aí, está aqui a normalização PQN, convertendo o dado, transformando o dado a uma coisa mais próxima do normal, certo? Scaling, a mesma coisa. Eu rodo todas as funções de scaling, min, autoscaling, autoscaling M, que é a modificação, Pareto scaling e range scaling. E aí eu opto aqui por qual que me interessa mais, nesse caso foi a range scaling. A, a parte de verificação é melhor fazer sempre modificando aqui, né? Calcula tudo de uma vez e depois vai observando, modificando só esse nome aqui para algum desses, né? Não é tão iterativo quanto o Metabonalyst nisso, mas funciona bem. Abaixo, então, eu vou ter uma célula que uma célula, um código que vai me dar um texto, né? Para cada transformação que eu fiz, para cada coisa que eu fiz. Eu vou deixar aqui clicado só porque vai produzir. Ah, tá. Aqui o gráfico de distribuição do scaling, aqui uma distribuição mais próxima do normal, ok, o range está aqui, e aqui o meu resumo do que eu fiz até agora. Remove unwanted regions, que são essas regiões aqui, depois inner regions, que são aqueles dois picos que eu excluí, tá? É, samples que foram removed, nesse caso eu não removi nenhuma, então está aqui em branco. Aligning method foi o path, transformation method foi none, scaling method PQN e scaling method range, tá? Aqui eu posso plotar a minha figura, salvar a minha figura final, que é a do dado escalonado, certo? Bom, eu posso novamente expandir isso, exportar isso como formato Metabolist, que é sempre útil, certo? E isso vai estar salvo lá na minha pasta data. Ah, não, está salvo aqui. Eu posso adicionar aqui data e aí ele salva lá dentro. Olha lá, normalizer e scaled, certo? Bom, para o PCA, a função já está pronta, Perform PCA Analysis. Aqui eu estou pedindo para plotar o PC1 e o PC2, tá? A Color Coding by Group, que é a classificação, e ele salva lá como imagens também. Vamos dar uma olhada nisso. Salvou. Cadê o PCA Score Plot? Tá? Eu tenho aqui o Score Plot e a variância explicada, mas a variância explicada já está aqui nos eixos, ok? Então, 98% da variância explicada está em PC1, que esse é um dado, né? Benchmark é um dado muito bom para demonstrar esse tipo de coisa. Um PCA lá, já agrupando perfeitamente dois grupos, certo? O dado de loadings, só para a gente dar uma visualizada, e eu posso correr ele de novo aqui para salvar o loadings de forma mais, em alta resolução, né? Que eu quero dizer. Que eu posso dar zoom e verificar os deslocamentos químicos, de fato. Ah, tá, esse caso aqui é só uma modificação do plot do loadings para mostrar é, os espectros reais no fundo. Deixa eu abrir isso que é interessante de mostrar, né? Então eu tenho aqui o plot do loadings de PC1 em azul e os dados em, em, em cinza. Não dá para mostrar, eu preciso melhorar isso daqui porque a intensidade é bem diferente, né? Eu preciso melhorar essa normalização entre esses dois para poder mostrar de fato alguma coisa. Bom, mas isso é mais curiosidade.
E eu trabalho também com o PLSDA da mesma forma. E ele produz o score plot do PLSDA score plot. Cadê o PLSDA score plot? Está aqui. Vamos abrir para dar uma olhada. Está aqui. E a gente vê aqui a distribuição muito bem feita. Eu consigo ver aqui as amostras, quais que são, tá? Hovering over the data, certo? O plot de validação, que aí não vem ao caso ser salvo como HTML, porque é só uma figura, né? Ele demora um pouquinho para calcular, mas vai calcular, vai chamar essa figura de PLSDA Q2R2 scores. Ah, bom, tá demorando mais do que o comum, né? Deve ser porque eu tenho um outro programa aberto aqui. Nossa, tá demorando mesmo. Não era para demorar tanto assim, não. Bom, vou botar esse para correr logo. Eu posso botar todos para correr, tá? Independente. E quando esse ficar pronto, a gente já mostra esse e fala do outro. Foi. Aí a imagem e ela é salva aqui. Não consigo mostrar ela, porque tá tudo uma coisa em cima da outra aqui. É, bom, esse aplicativo tá difícil. Mas sim, a imagem ela é produzida aqui e ela é salva como PNG, tá? Bom, outro plot, loadings, que são os loads referentes ao PLSTA, tá? E eu tenho também a visualização dos VIP scores. Isso, não preciso disso aqui. Ele faz uns cálculos mais interessantes aqui para calcular os VIP scores. Mas tá demorando isso, hein? Eu devia ter fechado o MZ Miner. Agora ele tá rodando, eu não vou parar não. Vamos ver o que a gente tem em seguida. A gente tem uma variação aqui do PLSDA, que é o ortogonal, tá? Eu faço basicamente as mesmas coisas e tem um HCA também para ser calculado aqui. Eu posso também
Depois que eu verificar quais são os picos de interesse, eu posso selecionar os picos de interesse e fazer box plots para cada um deles, certo? E eu estou explorando aqui a possibilidade de impor a Support Vector Machines, SVM. Mas esse daqui, no caso, não é exatamente isso. Essa outra célula aqui é para Export Metaboanalyst. Se eu seleciono aqui como Markdown, isso daqui passa a ser um Markdown Text, tá? Para eu poder fazer algo do tipo, né? Ah, bom, que era essa célula aqui, então eu não posso tirar essa daqui, beleza? Randall Forest eu ainda não fiz também. Vamos ver lá que ainda está rodando. Ah, rodou. E está aqui meu VIP Score, tá? Ah, eles também são salvos aqui como tabela e como imagem. Ah, não, essa imagem não fica tão boa, não, porque ela fica assim, ó. Isso eu ainda vou melhorar essa parte. Mas, hum, eu tenho que acertar isso daqui lá dentro. Isso daqui é o plot dos meus VIP scores. Mas isso também não vem ao caso, porque o VIP score que interessa é, na verdade, a tabela, certo? E a gente salva a tabela aqui, que é exatamente essa tabela aqui. Eu posso, na verdade, tirar isso daqui, mas eu não vou tirar porque eu quero melhorar esse tipo de plot. Eu posso fazer o ortogonal, eu não vou fazer agora porque vai custar um tempo, tá? Eu vou mostrar só o HCA rapidinho, porque ele vai mais rápido. Cadê o dendrograma? Ah, tá aqui, ó. Tá aí, dendrograma separando em dois grupos, que são os smokings e os non-smokings, certo? E aí a gente pode optar também pelas métricas de distância para fazer as variações que a gente quiser no cálculo dos dendrogramas, certo? Deixa eu só mostrar essa parte de Univariate Box Plot. Eu seleciono dois picos aqui, que eu selecionei o Léo, porque esse estudo não faz muito, não vem muito ao caso, né? Ele vai integrando todo mundo e vai me dizendo que está integrando todo mundo, certo? Eu posso display aqui as áreas sobre a curva de todo mundo. Tudo que está marcado com um hashtag assim, né? Esse joguinho da velha, ele vira comentário. Então, se eu não quiser imprimir isso, eu marco como assim, certo? Se eu quiser imprimir isso, mostrar, eu mostro aqui, tá? Essas são as regiões, região 1, região 2 para cada uma das amostras. Ó, eu vou rodar isso com marcado como comentário, né? Aí não faz nada. Vamos tirar essa daqui. Bom, o que me interessa é isso daqui, Overlay Chromatogram. E aí eu tenho lá o Overlay Chromatogram. Ah, ele vai para uma outra pasta imagens para não confundir com a outra que a gente fez, porque cada uma delas vai estar aqui, deixa eu mostrar. Cada uma delas mostra a região que foi selecionada, né? Que foi essa daqui. Mas isso também é só para demonstração. Bom, então aqui a gente viu o box plot para aquelas regiões que foram selecionadas aqui em cima, certo? Eu vou rodar isso daqui e a gente vai ver aqui o box plot para as duas regiões nos diferentes grupos, beleza? Eu posso fazer isso para várias regiões, eu posso fazer isso para uma região só, para ficar mais organizado também, né? E esse dado está salvo aqui em algum lugar. Integration, box plot. Cadê? Tá aqui. A gente pode abrir isso de novo, vai dar aquele problema, né? Mas ele fica salvo aqui como PNG, uma boa resolução. Beleza? E de novo a gente pode exportar esse dado para o
Metaboanalyst para verificar qualquer coisa que o valha, certo? Ah, eu ainda vou ver se eu consigo colocar Random Forest e Support Vector Machines, tá? Mas por enquanto, essas são as opções que a gente tem. E expandindo essa ideia, a gente pode ir para o DAF Discovery e integrar dado de fenotípico ou de atividade biológica junto a essa análise, né? Nesse caso, eu tenho aqui o arquivo de bioatividade. Deixa eu mostrar isso para vocês, tá? Que vale a pena ser mostrado. Que é só um, um CSV que pode ser produzido no Excel sem problemas, tá? Que tem para cada amostra tem um valor. Esses valores aqui eu inventei, tá? Não faz sentido nenhum. E o teste aqui, mock data, tá? Só para estabelecer isso certinho, vamos ver o metadata de novo. O metadata eu tenho lá. Deixa eu organizar, né? Porque como ele é, tá separado com semicolon. Então eu tenho aqui esses títulos aqui, que são os file names do atividade biológica, tem que ser os mesmos desse daqui, não importa a ordem, mas eles vão dizer tudo o que cada amostra é e qual o NMR file name que a gente está trabalhando. Isso para poder conectar esse dado aqui da atividade biológica nesse dado aqui do RMN, certo? Há ao aspecto de classificação, alguma identidade da amostra, eu posso ter diversas outras colunas aqui, certo? Eu só tenho que respeitar os nomes em algum momento. Então, tá. E aqui eu seleciono o driver para o meu Stocksy, tá? Mas nesse caso o driver vai ser do arquivo da atividade biológica, então eu não preciso escolher um deslocamento químico para ele, e ele vai estar aqui, o resultado vai ser produzido aqui, certo? Mas tá calculando um pouco. Bom, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse estoque aqui foi criado com base na variação do resultado de atividade biológica. Para o pessoal do metabolômica pode ser o resultado da observação fenotípica, e aí a gente vai ver o que que tem correlação, o que que tem alta correlação dentro do espectro de RMN com aquela variável que você está medindo fenotipicamente ou de atividade biológica, certo? Bom, então é isso. Esse é o Parameter Flow. Eu sei que precisa ainda de alguns avanços, e para os usuários que queiram usar, entre em contato comigo, usem e me ajudem a ampliar isso para ficar mais, mais útil, né, para todo mundo. Ok? Salva. E você tem o arquivo todo, esse notebook todo salvo para a próxima vez que você rodar. Beleza? Obrigado. Bom, então esse é o Pymetaflow para RMN e, bom, eu espero que seja útil. Qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente pode marcar reuniões e resolver qualquer problema que eventualmente possa aparecer. Ok? Obrigado.